Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O fato jornalístico do momento em pauta aqui na programação local da nossa TV Serra, que está no ar pelos canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. E além disso, a oportunidade de você nos acompanhar também pelas plataformas sociais, no YouTube e ainda no Facebook. No programa de hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios o advogado Dr. Maurício Bianchi. Nós vamos estar tratando com o nosso convidado uma pauta que se comenta muito no Brasil. Talvez o julgamento do ano no Supremo Tribunal Federal possa acontecer nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, quando o STF vai retomar o julgamento da decisão da prisão em segunda instância ou a prisão somente quando for o processo transitado em julgado. Já temos votos, já temos 7 ministros que votaram, 4 ministros votaram a favor da prisão em segunda instância e 3 ministros votaram contrariamente. Faltam ainda os votos dos ministros Celso de Mello, também do ministro Gilmar Mendes e ainda da ministra Carmen Lúcia, bem como o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Nós vamos ampliar um pouco esta discussão com o nosso convidado, o Dr. Maurício Bianchi, que gentilmente está aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Dr. Maurício, uma alegria muito grande recebê-lo aqui e desde já externo que esta seja a primeira de tantas oportunidades que possamos ter pela frente, também sempre contando com os seus préstimos conhecimentos à nossa comunidade. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Obrigado aos telespectadores aí da TV Serra que estão nos acompanhando. É um prazer estarmos aqui pela primeira vez e, inclusive, para tratarmos de um tema bastante relevante na seara jurídica, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir uma mudança ou a manutenção do entendimento atual do tribunal em relação à prisão em segunda instância ou no trânsito em julgado da decisão, né? Eu acredito que seja oportuno até que o senhor coloque para os nossos telespectadores uma contextualização sobre a situação, porque se nós voltarmos ao passado recente, já houve um julgamento no STF que tratou desta questão, a prisão em segunda instância. Naquela oportunidade foi um julgamento de uma liminar, foi isso? Bom, Leandro, eu acho importante a gente fazer uma contextualização desde o início do ponto de vista histórico de como é que nós chegamos ao estágio atual. Perfeito. Então, o Código de Processo Penal, ele foi instituído em 1941 e ele estabeleceu na sua redação original o princípio de que não prevalece a presunção de inocência. Então, lá no início não se previa a presunção de inocência, ou seja, havendo a condenação em segunda instância, acabando os recursos ordinários, o réu era automaticamente preso. Isso em 1941. Na época Vargas. Exatamente. Aí, em 1900 e no início da década de 70, foi alterada a legislação através da chamada Lei Fleury, que foi instituída justamente para beneficiar o delegado Fleury, em função de que, na época do regime militar, ele praticava muitos atos no sentido de exterminar bandos de condenados, bandos de ladrões, enfim, ele participava de um grupo de extermínio. Né? E em função da figura dele como delegado, foi relativizada essa presunção de inocência, né? Essa inexistência de presunção de inocência, para considerar que o réu pudesse aguardar o julgamento em liberdade.
Em 1977, em função do clamor da população contra essa mudança legislativa, restabeleceu-se, foi revogada a Lei Fleury e restabeleceu-se o princípio de que não havia presunção de inocência. Voltando ao que era em 41. Voltando ao que era em 41. Né? Posteriormente a isso, nós tivemos a Constituição Federal de 88, que estabeleceu no seu artigo 5º o princípio da presunção de inocência, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão final do processo. Mas vejam bem, o que diz a Constituição é que ninguém será considerado culpado. Até o trânsito em julgado. Esse preceito, ele não alterou as decisões até então vigorantes, ou seja, a interpretação do judiciário, ela permaneceu no sentido de que a presunção de inocência, ela permanece, mas os julgamentos em segunda instância já autorizavam a prisão preventiva do condenado, né, em segunda instância. Inclusive, teve-se até a edição de uma súmula, a súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, referindo exatamente isso, que é possível a prisão provisória de um condenado, né? Então, relativizando o princípio da presunção de inocência. Né? Ou seja, a presunção de inocência, ela naquela época ela não era visto como eu não posso prender enquanto não encerrar o processo. Né? Até 2009, em que houve o julgamento de um recurso de um cidadão, em que ele era acusado de uma tentativa de homicídio qualificado, ele deu 5 tiros a queima-roupa de uma pessoa, né? E foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, e na segunda instância houve recurso para o Supremo, e o Supremo mudou aí em 2009 o seu entendimento no sentido de que deve-se oportunizar ao réu continuar os recursos e ele somente vai ser preso quando encerrar e esgotarem as possibilidades de recurso. Ou seja, o transitado em julgado? Exatamente, quando transitar em julgado. E o que aconteceu nesse caso específico? O processo não foi julgado, a pena prescreveu e esse cidadão que deu 5 tiros numa pessoa, né, não foi preso. Não foi preso. Né, o crime prescreveu. E de 2009 até 2016 vigorava esse entendimento de que era possível recorrer até a última instância e somente com o trânsito em julgado poderia ser decretada a prisão. Né? E o que aconteceu? Em 2016 houve uma nova reversão, uma mudança de entendimento no sentido de que o julgamento foi por 7 votos a 4, no sentido de que restabeleceu-se o entendimento anterior, ou seja, a partir do julgamento em segunda instância, o réu pode ser preso, né? E que isso não violaria o princípio da presunção de inocência. Esse julgamento ele foi objeto de 2 ações diretas de constitucionalidade. 2 ADINs. ADCs. ADCs. Ações diretas de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que estabeleceu na sua redação por uma lei de 2011 que a pena de prisão só pode ser aplicada quando transitar em julgado o processo. Então, isso agora a lei
ela vai além do que diz a Constituição. A Constituição estabelece que há o princípio da presunção da inocência, ou seja, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão. O que disse o Código de Processo? Diz que ninguém poderá ser preso até o trânsito em julgado da decisão. Essa é uma redação nova do artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi introduzida por uma lei em 2011. E essas duas ações diretas de constitucionalidade, elas visam justamente fazer com que seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que, em última análise, ele contraria a decisão tomada pelo tribunal em 2016. Né? Então, o que está em julgamento são essas duas ações diretas de constitucionalidade. Uma proposta por um partido político, né, Partido Ecológico Nacional, se eu não me engano, e que agora eu acho que é o Patriotas, e a outra ação direta de constitucionalidade que foi proposta pela OAB. Né? Então, nós temos esse panorama atual. Esta decisão de 2016, como ela foi objeto dessas ações diretas de constitucionalidade do artigo 283, esse assunto veio à tona novamente para julgamento do Supremo, para que o Supremo julgue novamente esta matéria que já havia sido decidida em 2016, novamente. E pode isso? Se já tem uma decisão, vai se reformar a decisão, vai se manter a decisão? Causa estranheza isso, doutor Maurício? É que a questão que se coloca é a seguinte, por que não foi proposta essa ação direta de constitucionalidade antes? Porque no julgamento de 2009, que foi revertido em 2016, nesse lapso temporal, vigorava esse entendimento, que eu só poderia prender a partir do trânsito em julgado. Só que esse julgamento de 2016, ele alterou uma legislação que não existia em 2009, que é a lei, o CPC, o artigo 283, com a redação de 2011. Então, essa redação de 2011 que é objeto da discussão, do artigo 283, que diz que ninguém pode ser preso senão diante de uma decisão transitada em julgado. E o problema que se coloca, aí depois de toda essa contextualização, é que lá em 2016 o Supremo julgou, entendendo que não precisa se aguardar o trânsito em julgado e que a condenação em segunda instância autoriza a prisão. Tanto é que foi com base nesse entendimento que o presidente Lula e todos os demais envolvidos na Lava Jato, condenados em segunda instância, foram presos. Né? E talvez a motivação para que essas decisões de recorrer ao Supremo para tentar mudar esse entendimento, né, seja motivada justamente pelo grande poder econômico que está em jogo. Né? Ou seja, grandes políticos, grandes empresários que estão atrás das grades, né, e que, se houver uma reversão desse entendimento, é possível que eles, a partir dessa decisão, eles sejam soltos. Sejam colocados em liberdade. Sejam colocados em liberdade. E aí, imagina o julgamento transitado, o julgamento intransitado, né? Final, quanto tempo não poderá demorar, o sujeito capaz até já de ter falecido. Eu vi um movimento do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que me preocupou um pouco, porque ele encaminhou uma proposição legislativa ao Senado, no sentido de aumentar o prazo de prescrição
dos crimes. Seria de 5 anos, não? Não, cada crime tem um prazo prescricional. Né? Mas aumentar os prazos prescricionais para minimizar o efeito negativo, né, do clamor social em relação a uma decisão no sentido contrário. Né, Bom, o ministro já meio que projeta o seu voto, né? Exatamente, isso que nos preocupa. E isso dá uma sinalização não muito boa, né, porque isso me parece que demonstra que a intenção dele é tomar uma atitude para minimizar os efeitos de uma decisão que vai permitir infindar dos recursos e que o aumento do prazo da prescrição relativizaria esse problema, né, que ocorreu em 2009, em que houve a prescrição devido à quantidade infinita de recursos que foi interposto naquele caso. Sim. Né? Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Em seguida a gente volta conversando mais com o Dr. Maurício Bianchi, advogado, também presidente da OAB subsecção de Farroupilha. É o nosso convidado no dia de hoje. Nós estamos falando sobre o julgamento do ano que deverá acontecer nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, quando vai se discutir a prisão ou em segunda instância, após a condenação em segunda instância, ou somente em transitado em julgado, enfim, quando não houver mais possibilidades de recorrer. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. fazer o bem por nossa região E ser agente da transformação. plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! O programa Entrevista do Dia já está de volta com você aqui pela nossa TV Serra. É o nosso fato jornalístico do dia em evidência. O nosso convidado nos estúdios hoje é o Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB, subsecção aqui de Farroupilha. E a pauta, a prisão em segunda instância ou somente quando o condenado não tiver mais, quando o condenado tiver esgotado todas as suas possibilidades de recurso. É o que está sendo discutido junto ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Doutor Maurício, já temos nesse julgamento que aconteceu parcialmente ainda em outubro,
4 votos favoráveis à prisão em segunda instância dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e também do ministro Luiz Fux. E 3 votos contrários. Os contrários, então, os ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e também o Rosa Weber. Faltam votar ainda os ministros Celso de Mello, o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia e também o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Claro que não se sabe o voto ainda, mas a tendência pelas manifestações é de que o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Celso de Mello, que é o decano do STF, devem acompanhar a posição contrária à prisão em segunda instância. Logo, caberia ao atual presidente, o ministro Dias Toffoli, desempatar isso e decretar o voto de Minerva, o voto final. Mas eu queria lhe perguntar, o STF, os ministros tanto falam e dizem que o STF é o guardião da Constituição Federal no Brasil. Logo, os ministros do STF podem mudar a Constituição? Veja, Leandro, na verdade, os ministros eles não podem mudar a Constituição. Quem pode mudar a Constituição é somente uma nova constituinte para reformular a Constituição ou, em determinadas cláusulas, é possível que o próprio Congresso, através de emenda constitucional, altere a Constituição. Por meio de uma PEC. Por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional. A mudança da Constituição é prerrogativa do Congresso Nacional. Congresso Nacional, exatamente. O que cabe ao STF, como guardião da Constituição, é dar a correta interpretação da Constituição. Então, aí que vem a questão, será que do ponto de vista jurídico o STF está interpretando corretamente a Constituição? E aí nós temos linhas de pensamento, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o voto do ministro Barroso, ele defende que a Constituição ela tem que estar amparando a diminuição da criminalidade, ela tem que amparar e trazer meios para que o sistema constitucional ele ampare a redução da criminalidade. E é exatamente o contrário que está ocorrendo. Depois do julgamento, e ele demonstrou tecnicamente isso através de dados estatísticos, depois que houve uma mudança... um voto muito bem embasado, justificado. Exatamente. Depois de 2009, quando mudou-se o entendimento para permitir a prisão somente no trânsito em julgado, houve um aumento considerável da criminalidade, né? Então isso demonstra que se nós tivermos uma legislação e uma interpretação da legislação mais rígida, né, nós teremos inibir a criminalidade. Uma menor criminalidade. Ao passo que se nós tivermos um aumento, uma legislação mais branda do ponto de vista penal, menos eficiente do ponto de vista do rigorismo, a tendência é que aumente a criminalidade. E veja, é um dado muito importante para nós analisarmos os efeitos, porque o que acontece? Qual é o argumento, o principal argumento dos juristas que defendem que a prisão ela só deve ocorrer a partir do trânsito em julgado? O argumento é de que o fato da pessoa ser presa antes do julgamento, é possível que ela seja presa e essa decisão que motivou a sua prisão, ela seja revogada, o que venha a causar uma injustiça, né? Mas existe um levantamento, um estudo feito pelo o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, nas decisões proferidas, o STJ, no sentido de que, na história do tribunal, somente 0,62%, ou seja, 0,62% das decisões de segundo grau, elas foram reformadas pelo STJ e pelo Supremo.
Então, é um índice muito... pouco mais de É 0,5% das pífio. decisões foram modificadas pelo STF e pelo STJ. O que vem a demonstrar que esses recursos para esses tribunais superiores, que não permitem a análise das provas, sejam inócuos praticamente. Né? O que justifica a prisão em segunda instância. Né? Aí o argumento que se coloca é que mas muitas vezes nós podemos estar prendendo uma pessoa que lá adiante pode ser considerada inocente. Ora, de fato isso é possível mesmo. Mas será que é melhor nós pecarmos pelo excesso, né, do que mantermos a possibilidade de criminosos estarem na rua aguardando o julgamento, que, como se sabe, perante o STF, perante o STJ, a possibilidade de recursos são infindáveis, né? Tem casos aí em que existe mais de 60 recursos interpostos perante o STJ e o STF que levam à prescrição, como no caso esse que eu falei do julgamento de 2009, como no caso do ex-senador Luiz Estevam, né? O caso do próprio Paulo Maluf. Exatamente. Quanto tempo? São mais de 30 anos que ele foi denunciado, que ele, enfim, que há problemas e o cara continua aí. E aí? Esse é o temor, e eu quero chamar a atenção, né, de que é uma decisão que poderá, se for rejeitada, se for derrubada a prisão em segunda instância e for validada a prisão em transitado em julgado, poderá colocar para a liberdade toda a equipe da Lava Jato, dos envolvidos, dos condenados em segunda instância na Lava Jato, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, além disso, acredito, né, doutor Maurício, centenas de outros presos atualmente. Né? Eu diria não centenas, milhares. Há um estudo que refere que serão colocados em liberdade mais de 5 mil presos, né? Inclusive muitos da Lava Jato, condenados pela Lava Jato, né? E o próprio presidente Lula, né? Então muitos dizem que esse julgamento ele está sendo balizado e levando em consideração muito a questão da prisão do presidente Lula, né? Mas no meu ponto de vista, ele tem uma influência econômica tão grande, né? O poder econômico está por trás? Eu acredito que o poder econômico ele esteja influenciando bastante esse julgamento. Sim, porque até acompanhando os votos do STF de 2016, praticamente todos, até agora, todos os votos que foram já declinados, com exceção da ministra Rosa Weber, o voto dado em 2016 foi dado agora em 2019, com exceção da ministra Rosa Weber, né? Exatamente. Claro que nós tivemos mudanças de cadeiras aí, né? Então, ministros que faziam parte... O Alexandre de Moraes não estava, né? Né? Ele veio a substituir o ministro, era gaúcho, né? O Teori Zavascki. Exatamente. Sim. E a tendência é que a ministra Carmen Lúcia vote a favor, mas nós temos bem prováveis 2 votos contra a prisão em segunda instância dos ministros Gilmar Mendes e também do Celso de Mello, e muito provável que o ministro presidente, o Dias Toffoli, também vá no mesmo caminho. Eu lhe pergunto, doutor Maurício, se confirmar um cenário, vamos fazer algumas conjecturas, se confirmando o cenário da prisão em transitado em julgado, nós daqui a pouco poderemos ter alguma movimentação popular, um certo inflame popular, porque a sociedade, alguns setores já estão se movimentando. Eu tenho lido e acompanhado que a pressão em cima do ministro-presidente do STF está muito grande. Justamente nós ouvimos aí, inclusive tomamos conhecimento até das redes sociais, que há um movimento, inclusive dos caminhoneiros, né? No sentido de dizer, olha, se houver uma reversão de entendimento, os caminhoneiros disseram que vão parar o país, né?
Não sei Vide o caso que deu em 2018 já, né? Exatamente. Então, não sei se isso procede, se realmente é de um movimento organizado, né? E se tem essa amplitude toda que houve na última oportunidade, mas o que nós temos visto é que há um clamor popular no sentido de que seja mantido o entendimento atual, né? Porque a sociedade está cansada de corrupção e esta decisão, se modificar o entendimento atual, é uma demonstração de que o crime compensa. Que no Brasil é bom ser criminoso. Exatamente. Então, me parece que vai haver um descrédito considerável do Poder Judiciário, principalmente, eu diria, o Poder Judiciário, quando eu falo do STF, né, que tem norteado esse entendimento, e isso, com certeza, vai trazer muito prejuízo à Operação Lava Jato, que tem feito um trabalho muito importante para o país, e não está descartado, no meu ponto de vista, um clamor social aí no sentido de externar sua inconformidade com esse entendimento, né? Até só corrigindo a frase que eu coloquei, se for derrubada a prisão em segunda instância e validada a prisão intransitada em julgado, aí sim no Brasil nós poderemos dizer ser criminoso quase não vai dar em nada, né? Porque até o julgamento, todas as possibilidades de recurso, volto a dizer, estamos dando um exemplo, o caso Paulo Maluf. Há mais de 30 anos ele foi condenado. Alguém viu o Paulo Maluf preso? Ou se ficou preso foi por um curto período. Bom, doutor Maurício, até para concluirmos, em termos de OAB também no estado do Rio Grande do Sul e outras subsecções da Ordem dos Advogados do Brasil, como vocês estão tratando esse assunto? Tem algum posicionamento da entidade diante esse julgamento, face a esse julgamento? Bom, a OAB ela é uma das entidades que motivou esse julgamento. Foi uma das que propôs, eu não me lembro se é a ADC 43 ou a 44. Então, o entendimento do Conselho Federal é no sentido de que a prisão ela só deve ocorrer a partir do trânsito em julgado, né? Então, é uma decisão externada pelo Conselho Federal. Claro que não são todos os colegas que comungam desse entendimento. Não há posicionamento a respeito disso em relação à OAB seccional, que é a do Estado, a nossa OAB, não há um posicionamento firmado pelas municipais, que é a subseção, a seccional, né? Até porque não é papel das entidades regionais aí se manifestar expressamente sobre esse tema, né? Eu estou aqui colocando o entendimento do Maurício, sim, né, como advogado e não da entidade, né? Então, eu não atuo na área criminal, mas eu sei que tem vários colegas que defendem o garantismo, ou seja, porque isso, na verdade, beneficia o réu, né? Então, normalmente, quem acusa é o promotor, quem defende é o advogado. Então, o advogado ele sempre está do lado do réu, né? Então, os advogados que atuam na área criminal, eles têm defendido que, na verdade, a prisão se dê somente com o trânsito em julgado, né? Então, é um posicionamento que tem argumentos de defesa para ambos os lados, né? Certo. Mas eu penso, não só como advogado, né, apesar de não atuar na área, mas esse meu posicionamento ele é externado como cidadão. A minha preocupação é quanto à credibilidade das nossas instituições. Sobretudo do judiciário. Exatamente. Quando eu falo instituição, é do Poder Judiciário, porque eu acho que vai haver uma desconstrução, em parte, de todo um trabalho que vem sendo feito contra a corrupção, né, que vai ser fragilizado com essa decisão do STF. Então, a minha preocupação como cidadão é
em relação a extirpar a corrupção desse país. E essa decisão, ela de certa forma, ela é um abalo a essa construção que vem sendo feita para modificar esse país como um todo. Doutor Maurício, quero lhe agradecer, obrigado pela disponibilidade, pela reflexão também proporcionada aqui junto ao programa Entrevista do Dia e aos nossos telespectadores aqui da TV Serra. Eu quero chamar a atenção mais uma vez que é um julgamento muito importante, porque se liberar, se for derrubada a prisão em segunda instância, nós vamos ter no Brasil, me parece, um fomento à criminalidade. E no momento em que o Brasil tenta se recuperar, tenta, como disse o doutor Maurício, extirpar a corrupção, não viria, no meu ponto de vista, me parece, num momento favorável. É um momento em que, e olha, o cidadão brasileiro está por aqui com algumas questões. Eu temo até por alguma desordem social, que fique o alerta aos chamados guardiões da Constituição Federal, aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Doutor Maurício, obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço o convite, Leandro, é um prazer estar aqui debatendo esse assunto contigo e externando a nossa posição aí aos telespectadores da TV Serra. Nós ficamos por aqui com a entrevista do dia. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa. Continue na programação da nossa TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nossa gente se vê aqui. Até o nosso próximo programa. Um forte abraço.